O meu cálice está transbordando no Senhor. Aleluia. Eu queria que vocês recebessem com muita alegria a pastora Josileide Paz, que estará trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Levante as suas mãos para cá, vamos orar pela filha do Senhor, pela serva do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis a tua filha, Pai. Eu sei que aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, ela está pronta, Pai, para derramar sobre a tua igreja, para ministrar sobre a tua igreja. Que o Senhor venha usá-la, Senhor, poderosamente, com toda a unção, com toda a graça, com toda a ousadia do céu. Pai, todo empecilho, toda obra, toda muralha agora, em nome de Jesus. Pai, que eu peço agora, Senhor, toda falta de atenção agora seja quebrada e o teu nome seja glorificado nessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Graça e paz. Deus é bom. O tempo todo. Pergunte, irmão, que está do seu lado. Por que você veio para esse culto hoje? Responde para ele, gente. Faça mais uma pergunta. Como que está a sua vida? Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas, está tudo bem? Mas já está tão automático esse está tudo bem, que às vezes a gente diz, não está não, e a pessoa vira as costas e sai. Porque nem sempre quando a gente pergunta se está bem, é porque a gente quer saber se está bem. Não é verdade? Então que a gente também possa aprender isso. Às vezes a pessoa que está do nosso lado está precisando de uma palavra nossa, precisando de um abraço. Então eu queria que você pensasse, como que está a sua vida hoje? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais são as causas impossíveis que você tem colocado diante de Deus? Nós estamos vendo os dias cada dia mais desafiadores. Teve um dia que eu estava olhando as notícias, vou parar de olhar a notícia. Porque aquilo estava gerando pânico. Porque é catástrofe, é terremoto, é guerra, é invasão. Então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta, mas também estar atento ao que está acontecendo dentro de nós. Como nós estamos nos sentindo diante de tudo que a gente tem vivido. Como imigrante, quais são os medos que têm vindo no teu coração? Quais são os desafios que você e a sua família têm enfrentado? Nós temos visto cada vez mais o inimigo tentado contra as famílias. Nunca se viu tanta fala de divórcio como está existindo. Então os dias, como diz a palavra, são maus. Basta a cada dia o seu mal. A pastora Fernanda falou sobre a volta de Jesus. Nós romantizamos demais a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser de desafios. Nós como igreja nós vamos entrar, vai chegar um momento que nós vamos entrar em um nível de perseguição. Então como é que vai estar o nosso coração? Como é que está o nosso coração para tudo isso que tem acontecido no mundo? Tudo isso que tem acontecido dentro de casa? Os pais cada dia mais com desafio com seus filhos, principalmente os adolescentes. Se nós formos olhar o contexto, a gente vai ver desafio para todo lado. E hoje o que o Senhor trouxe para ministrar os nossos corações é sobre isso. Pode colocar o tema. É quando as circunstâncias parecem o fim. O que fazer? O que fazer quando o caos se instala na nossa casa? O que fazer quando o desemprego bate à nossa porta? O que fazer quando a falta de dinheiro é o problema?
que fazer quando a saúde é afetada. O que fazer diante dos desafios do dia mau? O que fazer? Cada um de nós carregamos os nossos desafios. Alguns parecem ser maiores do que os outros. Mas há momentos em que a gente vê sem saída, a gente não sabe o que fazer, a gente se sente perdido. Principalmente quem está sozinho aqui e não tem família. E há momentos que a gente se vê num caos. A gente olha para todo lado. E tem momentos que a gente até pensa que Deus nos abandonou. Mas eu acho que ninguém aqui passa por isso. Amém? Mas há momentos, essas são realidades que fazem parte da nossa vida. A crise sempre chega, os desafios sempre batem à nossa porta. Mas é na hora do desafio, é na hora da crise que nós precisamos entender o que é que nós precisamos fazer. Ou analisar o que é que nós fazemos. Porque quando vai tudo bem, lembra que Deus é conosco. Mas também na maioria das vezes, quando está no desafio, Ele também é o último que a gente recorre. Então, o que fazer quando as circunstâncias parecem o fim? Quando você olha para uma realidade, você imagina, isso não tem mais jeito. É sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia lá em Lamentações 3. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Lamentações é depois de Jeremias. Foi Jeremias que escreveu Lamentações. Eu acho que Jeremias, se ele estivesse aqui agora, ele seria bem propício. O livro de Jeremias e esse livro de Lamentações seria propício para o que a gente está começando a viver. E a palavra vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor, essa é a tua palavra. Ministra nos nossos corações nessa manhã. Nos leva à realidade que o Senhor quer que nós vivamos, não de acordo com aquilo que nós estamos vendo, mas de acordo com quem Tu és, Senhor. Fala conosco, revela-se a nós. A Tua palavra, ó Pai, possa penetrar no nosso coração e trazer para nós o Teu caráter, a Tua identidade, a Tua essência. Quem Tu és, ó Pai, para que venha nos fortalecer nessa manhã, para que venha nos encorajar, ó Pai, para que venha ser a nossa rocha, o nosso socorro bem presente. Eu não sei como os meus irmãos entraram nesse lugar, mas o Senhor sabe. O Senhor tem contemplado, ó Pai, cada necessidade, cada desafio que os Teus filhos têm enfrentado. E nessa manhã se revela a nós, Espírito Santo, revela a nós a essência da Tua misericórdia para com as nossas vidas, que se renovou sobre nós nessa manhã. E a Tua palavra diz que ela não tem fim. Nos leva para esse lugar, ó Pai, de estarmos firmes, alicerçados no que diz a Tua palavra a respeito de quem Tu és. Em nome de Jesus. E o contexto de Jeremias era um contexto de caos. Se você for ver o capítulo 57, o livro de Jeremias, ele vai falar sobre isso. Então Jeremias, ele depara com Jerusalém destruída. A cidade tinha sido toda queimada. O templo destruído, não tinha como ter um lugar para adorar a Deus. E deixa eu te falar, isso vai se repetir. Então não tinha o que fazer. As famílias foram levadas cativas. Já não tinha nada. Totalmente um caos, era um ambiente desesperador, era um ambiente de angústia, era um ambiente que ele não sabia o que fazer. Mas aquele ambiente, para que aquilo acontecesse,
houve avisos do Senhor. Por várias vezes, Deus usou Jeremias para chamar o povo de volta para a adoração genuína. Muitas vezes, Deus usou o profeta Jeremias para dizer para o povo: não adora outros deuses, volta a adorar o Senhor, volta a reconhecer o Senhor na sua vida, volta a entender que só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você serve. E muitas vezes nós entramos nesse lugar do povo de Jerusalém. Muitas vezes nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. Muitas vezes nós nos distraímos, nós nos dispersamos. Muitas vezes o adorar ao Senhor já não é mais prioridade. O orar já não é mais prioridade. A gente já não tem mais tempo de chamar a presença para dentro da nossa casa. A gente não tem mais tempo para a gente entender que Ele é conosco em todo o tempo. Nós nos esquecemos dEle. E às vezes nós julgamos o povo de Israel, mas a gente faz a mesma coisa. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você teve tempo para sentir a presença? Qual foi a última vez que você teve tempo para ler a palavra? Qual foi a última vez que você falou e disse assim: olha, esses minutos eu vou dedicar a Ti, Senhor? Qual foi a última vez que você atribuiu a Ele uma adoração genuína que não foi no louvor, no culto? E Jeremias estava chamando por muitos anos, chamando a atenção. O exército babilônico começou a cercar a cidade de Jerusalém 2 anos antes de ser invadida. Da mesma forma como Deus nos alerta, da mesma forma como Deus nos chama: ei, não se desvia dos meus caminhos, ei, não tira os olhos de mim, ei, eu ainda sou o Deus Todo-Poderoso, ei, eu estou contigo em todo o tempo, olha para mim, me tem como prioridade. Era o que Jeremias fazia. Mas enquanto o povo se perdia, o inimigo gerava uma estratégia. Deixa eu te falar. O inimigo não setia uma casa, um território, sem antes ter uma estratégia. E eles cercaram toda a cidade, criaram rampas, e foi tirando todo o acesso, todo o suprimento. Ei, se a gente não busca o Senhor, os suprimentos vão acabando. A nossa fé vai sendo minada. A nossa fé vai sendo abalada. Nós vamos nos enfraquecendo espiritualmente, e fracos espiritualmente não tem como permanecer fisicamente. Qualquer guerra que vem contra nós, nós somos abatidos. Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. O inimigo das nossas almas, ele não desiste. E agora ele está no processo mais acelerado, porque se você não sabe, Deus não esconde nada do que vai acontecer do diabo. Ele sabe tudo. E desde a época de Jesus, não sei se você lembra, mas o demônio falou para Jesus assim: por que você vem nos atormentar antes da hora? Sabe por quê? Porque ele também sabe a hora. E sabe por que ele está investindo muito na tua família, nos teus filhos? Porque ele sabe a hora. A hora está chegando. O diabo sabe Bíblia mais do que a mim e você, porque foi com a Bíblia que ele tentou Jesus. Então ele sabe o que está escrito, ele sabe o tempo, ele está atento aos acontecimentos. A palavra diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Eles estão preparados. Eles estão trabalhando no plano deles dia após dia. Eles não desistem, eles não descansam. Mas muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós descansamos demais. Nós baixamos a guarda. E está na hora da gente trazer de volta a adoração genuína. Está na hora da gente se apegar à palavra. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Mas ali não, essa palavra não fala de salvação, fala de vai resistir. Vai aguentar os desafios que nós estamos por vir. Que nós já começamos a passar os princípios das dores.
Então era um caos, Jerusalém estava passando por um caos. Não havia saída, o povo já não sabia mais o que fazer, o povo estava perdido. Como é que você se encontra hoje? Como você está se sentindo hoje? Será que você está se sentindo nesse lugar perdido? Sem saber o que fazer, qual decisão tomar? E foi nesse caos, foi nessa realidade, nesse contexto. A cidade incendiada, o templo de Salomão destruído. A população sobrevivente foi arrastada pelo exílio. Naquela época, a destruição do templo significava para o povo que Deus havia abandonado eles, ou que Deus tinha sido vencido pelo Deus babilônico. Esse era o retrato, esse era a realidade, era o que o povo pensava a respeito de Deus. Ele fala, nossa, se a cidade foi destruída, o templo onde adorava o nosso Deus foi destruído, Deus nos abandonou. Deus virou as costas para nós. Além de não ver saída, eles também viram que Deus não era mais com eles. Essa era a visão que eles tinham. E aquilo foi causando mais desespero. Quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar? Está tão difícil que a gente diz assim, parece que Deus me abandonou. Parece que o teto, pastora, está de bronze. Eu oro, parece que Deus não ouve as minhas orações. E era nesse contexto. Havia angústia. Era uma profunda angústia, uma sensação de abandono. Ele olhava para todos os lados, havia cadáveres, fome, fumo, tanta perda, um ambiente de devastação. E aí nós vamos ver todas as catástrofes que estão acontecendo em várias partes do mundo. As pessoas estão se sentindo assim. Não era só naquela época. Agora está sendo uma realidade. O desespero da Espanha. Aquela invasão inexplicável. Que de alguma forma vai nos atingir. Então o que a gente vai fazer diante disso? O que a gente faz? E foi sobre essa perspectiva, nesse olhar, que Jeremias toma uma decisão. E a decisão que Jeremias toma é uma decisão espiritual, onde ele começa a trazer à memória o caráter de Deus. E aí em meio a esse caos, em meio a essa realidade, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor é a causa de ainda permanecermos vivos. As misericórdias do Senhor é a causa de ainda não ser destruído. A misericórdia do Senhor é a causa de você ainda ter vindo nessa manhã para esse culto. Você está assistindo esse culto porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida nessa manhã. Se você acordou nessa manhã com saúde e você está aqui, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha e sobre a sua vida. Porque tem muitos que estão no leito de hospital, muitos nem acordaram nessa manhã e você está vivo. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã e ela se renova cada dia. Ela não tem fim. E alguns meses atrás o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Porque me chamou a atenção porque Jeremias fala, pastor Edemir, as misericórdias. Eu falei, Jeremias podia dizer a misericórdia. Mas tem palavras na Bíblia que chamam a atenção. Eu falei, mas existe mais de uma misericórdia? E o que significa isso, Senhor? O que significa a tua misericórdia se renovar sobre nós todos os dias? Porque isso eu preciso, essa é uma oração que eu faço todas as manhãs. Senhor, obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida nessa manhã. E aí eu fui estudar sobre o que isso significava. E eu fui impactada. Eu creio que o Espírito Santo também vai falar ao teu coração. Porque essa revelação que Jeremias trouxe para aqueles que ainda tinham sobrevividos, servia como
um refúgio, seria como uma força, um renovo. Serviu para o povo chamar à memória, como ele diz no versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E qual era a esperança que Jeremias trouxe para ele e para o povo diante do caos? E a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. A palavra original causa significa motivo, razão. No direito romano antigo significa processo judicial, litígio ou interesse defendido em tribunal. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia. E a misericórdia assume uma defesa jurídica minha e sua. Não é o efeito daquilo que eu fiz, o pecado que eu cometi, os erros que eu cometi, as escolhas erradas, a desobediência do povo de Jerusalém, não neutralizou a misericórdia de Deus. O efeito da causa da desobediência era a destruição, mas naquele dia Jeremias estava dizendo, ei, a causa de você não ser destruído, aquilo que você merecia, é porque existe uma misericórdia, que é uma causa que neutraliza o efeito das nossas ações. É uma causa que não dá pra gente aquilo que a gente precisa, mas dá pra gente aquilo que a gente merece, mas dá pra gente aquilo que a gente precisa. De forma muito marcante no direito romano, significa isso, e tem isso para nós, porque Jesus é o nosso advogado fiel, e no céu tem um tribunal, e nesse tribunal ele diz, ei, ele ou ela pode merecer a destruição, mas existe a minha misericórdia, e a minha misericórdia é a causa que se levanta como defesa. Você vai entender isso. E eu te convido a não olhar para o Antigo Testamento e ver um Deus ruim, um Deus carrasco, um Deus de destruição. Porque a misericórdia dele começou a ser revelada lá no Antigo Testamento. Não sermos consumidos é não sermos extinguidos completamente. Gastar-se até não sobrar nada. Jeremias olha para os sobreviventes e percebe que pela lógica da guerra antiga, eles deveriam ser riscados da história. Israel era para não existir mais hoje. Mas por que Israel existe? Porque Israel prevalece diante de todas as guerras? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sempre Deus deixava um remanescente, alguém que daria continuidade, alguém que não destruiria o seu povo. Neemias 9:31 vai dizer, contudo, Senhor, pela tua misericórdia, não os destruíste de todos, não abandonaste, porque és um Deus compassivo e misericordioso. Quando Deus se apresenta para Moisés, pela primeira vez ele fala do caráter dele, e aí ele diz, Moisés, sou o Senhor, o Deus compassivo e Deus misericordioso. E eu quero te dizer, trazer para você o entendimento da misericórdia no Antigo Testamento. A misericórdia não é apenas a ausência de castigo. Não é Deus não dar para a gente aquilo que a gente merece. Mas é uma ação ativa de socorro ao necessitado. Ei, porque a misericórdia dele se renovou nessa manhã. Porque ele olha para mim e para você e ele entende que nós necessitamos dessa misericórdia. Porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé. No original, Ezed, a palavra quer dizer um amor leal, baseado numa aliança. É um compromisso inquebrável, que significa que mesmo diante de uma das partes falhar tragicamente, que é o ser humano, a outra parte, Deus, se recusa a desistir da relação. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele não desiste de você.
Mesmo que o seu erro gerou destruição na sua vida, Ele não desistiu de você. Mesmo que as suas escolhas te levou a passar por muitas coisas que você passou, ei, a misericórdia dEle, o amor leal dEle te diz nessa manhã: eu não desisti de você. Porque eu não desisti de você. O meu amor leal nessa manhã se renova. O meu amor leal quer se manifestar a você nessa manhã. Fala de um amor leal baseado em uma aliança, baseado em um pacto que não se quebra. Também, Hashmi, que diz um amor visceral. É um amor que vem de dentro. É um amor que vem do útero. É um amor que te constrange. É um amor que te faz mover. Existia uma dor dentro de Deus quando o povo passava pelo sofrimento. Deus não é indiferente ao meu e ao seu sofrimento. Deus, Ele sente o meu e o seu sofrimento. Deus, Ele se importa com o meu e com o seu sofrimento. Então não é só um amor leal. É um amor que vem de dentro, comparado ao amor de uma mãe. Porque nós somos tirados dele. Não é que Deus parece com a mãe, Deus fez a mãe parecida com ele, para você, mãe, entender o amor dele. Para você entender nessa manhã o que significa esse amor visceral, esse amor que vem de dentro, esse amor que enche Deus. Deus é amor, é a essência dele, não tem como ele mudar, ele é o Deus imutável. Não há nada que eu possa fazer para ele me amar mais, não há nada que eu deixe de fazer para ele me amar menos. Ele simplesmente me ama e te ama. Então é o amor dele que te mantém de pé. É por causa do amor leal dele que você não é destruído. Isaías vai dizer, Isaías 49:15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De toda a sorte, que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta vier a se esquecer dela, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Por isso que a misericórdia dele, o amor leal dele, se renova e não tem fim sobre a minha vida e sobre a sua vida. Salmo 103:13, o salmista vai dizer: como o pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse amor visceral é aquele sentido no corpo, na alma, profundamente instintivo. O amor de Deus por mim e por você é um amor incontrolável. É um amor avassalador que ultrapassa a razão. É um tipo de amor que foge ao controle e não obedece regras lógicas. Que lógica teria ele te amar a ponto de dar o filho dele na cruz, mesmo sendo eu e você inimigos deles e pecadores? Há lógica nesse amor? Não, porque o amor dele excede. O amor dele excede o entendimento. O amor dele excede a nossa lógica. O amor dele precisa ser aquilo que nós precisamos todos os dias. É um apego puro que prioriza uma ligação espiritual e física, em vez de expectativas e planejamentos. É um amor que simplesmente existe, sem filtros e sem barreiras. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que todos os dias se renova nas nossas vidas. Eu não poderia deixar de falar de Efésios 3:13-21. Paulo vai dizer: portanto eu peço que não desanimes por causa das tribulações. Lembra no contexto? Jeremias estava no contexto de caos, de desespero, de desesperança, de aflição, de angústia. Aí Paulo escreve: não desanime diante das tribulações, diante da angústia, diante da perseguição, diante dos desafios, diante da crise, diante dos desesperos. Não
desanimem, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me coloco de joelho diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, concedam que vocês sejam fortalecidos com o poder dele, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraigados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Ei, você quer ser cheio de Deus? Peça ao Espírito Santo, me revela o amor do Pai. Ele diz que quando nós compreendermos a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Jesus, nós seremos cheios da plenitude de Deus. E aí nós vamos realmente entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando Ele fala de largura, Ele fala que o amor de Deus não exclui ninguém. Estende-se a todas as pessoas, independente da origem, da raça, dos erros, do pecado. Independente disso, há uma largura. Qual é? Uma extensão sem limite. É um amor que atinge a todos. É um amor que está disponível para todos. Qual o comprimento? Representa que não tem, é a eternidade. É um amor sem fim, que esteve no presente, no passado, sustenta o presente e acompanha o futuro. Esse é o comprimento. Qual a altura? Demonstra a elevação desse amor. Não é limitado ao pecado. É capaz de erguer, perdoar até o mais profundo do abismo, aproximando a humanidade dos céus, a terra dos céus. Essa é a altura. Qual a altura do amor de Deus? Céu e terra. Sem limite. E qual a profundidade? A capacidade de descer aos momentos mais sombrios e mais difíceis da minha vida e da sua vida. Ele pode alcançar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode gerar vida onde há morte, Ele gera transformação, Ele traz realidade diferente onde há destruição, porque esse é o poder do amor leal de Deus para comigo e para com você. E Ele ainda diz que nada, nem a perseguição, não há desafios nessa terra que possa nos separar do amor de Deus. Então é esse amor. Jeremias estava falando disso. Tirem os olhos das circunstâncias. Coloque os seus olhos no amor de Deus. Está difícil, reconheço o amor dele se renovou sobre a minha vida nessa manhã. No amor dele eu encontro força, no amor dele eu encontro refúgio, no amor dele eu encontro renovo, no amor dele eu encontro perdão, no amor dele eu encontro misericórdia, no amor dele eu encontro compaixão, no amor dele eu encontro a paz que excede todo entendimento, no amor dele eu tenho tudo o que eu preciso. Por isso que Ele te diz a misericórdia, o amor leal dele se renovou. Assim, quando amanhece o dia, é uma nova oportunidade de nós experimentarmos esse amor de Deus. E nós vamos para o Novo Testamento. No Antigo Testamento Ele fala de um amor leal. Um amor baseado num pacto, numa aliança. É por isso que era feito muitas alianças, muitos pactos, que era para o povo entender a profundidade do amor de Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui, trazer para o casamento. Deixa eu te falar. Você tem a capacidade de amar seu cônjuge como Cristo também ama. Sabe por quê?
Porque o amor de Deus já foi derramado em mim e você através do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus, e é esse amor que precisa estar dentro de nós. E é o mesmo amor que precisa ser usado no casamento, na aliança, no pacto. É um amor leal, baseado numa fidelidade, baseado numa lealdade, baseado num respeito, baseado num compromisso, baseado na verdade. Nós precisamos trazer isso para os casamentos de hoje. Os cônjuges, os casais precisam ler mais Coríntios 13. Perdão. O que é o amor? Aquele amor é possível. Porque aquele amor é possível porque o amor de Deus está dentro de mim e de você. Porque Ele manda o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se a palavra manda, porque você pode. Porque você consegue. Porque a gente diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque você pode amar o seu cônjuge como Cristo amou. Porque o amor de Deus está dentro de você. Esse amor leal. Esse amor baseado nesse compromisso. Esse amor que se renova todas as manhãs. Ei, você que é casado, a partir de hoje você vai orar isso. Senhor, renova o meu amor leal pelo meu cônjuge nesse dia. Eu quero experimentar disso. E quando você experimentar disso, deixa eu te contar. Você vai experimentar da plenitude de Deus dentro do teu casamento. Você vai experimentar da plenitude de Deus blindando qualquer brecha do inimigo para tentar minar a tua casa, destruir a tua família. Porque onde o amor de Deus opera, onde o amor de Deus impera, não há treva que resista. E nós precisamos trazer isso para dentro dos lares. Nós precisamos resgatar isso. Aí nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, vai traduzir por um sentimento visceral de compaixão. No Antigo Testamento era um amor, agora vai falar de uma compaixão. Compaixão não é só ter pena, mas é uma compaixão pelas dores e os pecados da humanidade, que motiva uma ação concreta de socorro, de salvação. Um sentimento de compaixão é a resposta física e emocional, profunda ao sentimento alheio. Não é apenas uma ideia de sofrer com. Porque a gente dizia, empatia é eu colocar o meu coração na dor do outro. Eu vou sentir o que o outro sente. Mas a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus no Novo Testamento, Ele não só colocou o coração dele na minha e na sua dor, Ele agiu, Ele trouxe, Ele se posicionou, Ele falou assim, eu preciso fazer algo. O pecado está destruindo a coroa da minha criação. O pecado está destruindo as obras da minha mão. Aquilo que eu construí com as minhas próprias mãos, que foi a humanidade. Ei, eu estou sentindo a dor deles. Está doendo em mim sentir que eles estão sendo destruídos. Mas eu preciso fazer algo para tirar deles desse lugar. E é isso que Ele move. A compaixão de Deus é um amor em ação, uma dor em movimento, uma dor que faz algo para tirar o sofrimento do outro. Talvez para mim e para você a vida de pecado era boa. Se não fosse boa, não tinha muitos lá. Mas o que é bom não significa que não é destrutivo. Mas a vida de pecado comprometia o projeto original de Deus, que é o relacionamento comigo e com você. Ele quer passar a eternidade comigo e com você. Essa vida é passageira. E Ele via que essa vida trazia muita dor. Nunca o homem poderia de novo se religar a Deus, se relacionar com Deus, se a compaixão que havia dentro dele não fosse ativa, não fosse uma reação àquilo que a gente estava vivendo. E diante disso, a compaixão que se fala na misericórdia é um sentimento que exige movimento, um ímpeto espontâneo de cuidar.
um amor em ação. Não é uma misericórdia passiva, ela se move a sentir e a agir para aliviar a dor do outro. Ei, Deus se importa com a tua dor. O inimigo tenta colocar na tua mente que não, mas Deus se importa com a tua dor. Quando Ele deu o filho dele, a palavra vai dizer que Deus prova o seu amor, dando o seu filho para morrer por mim e por você. Aqui está falando dessa misericórdia que é compaixão. Efésios vai dizer isso. Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para com quem nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A misericórdia é não receber a punição que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação, mas a misericórdia entra em ação. Jesus se coloca no meu e no seu lugar. Ele faz aquilo que nós precisávamos passar, Ele passa no nosso lugar, porque compaixão é isso. E aí Ele sofre aquilo que nós deveríamos sofrer, para que nós tivéssemos vida. É uma interferência na linha temporal do sofrimento, que garante, por pior que tenha sido o dia de ontem, a destruição. A madrugada traz uma folha em branco, uma renovação. Por mais que você dormiu chorando, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria vem, porque a misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. O amor de Deus está sendo manifesto, a compaixão de Deus está sendo manifesto. O que faz Deus não ser indiferente com o meu e o seu sofrimento, o que não faz Deus ser indiferente com a minha dor e com a sua dor. Oh, pastora, mas o que é que eu faço? Você precisa reconhecer que existe esse amor, que existe essa compaixão, para que te dê essa clareza, te faça ser encorajado e você se posicionar como você precisa se posicionar. Nós precisamos trazer isso à memória. Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça dele, essa misericórdia também envolve a graça. E o que é a graça? Essa interferência. É dar pra gente aquilo que a gente não merecia. A misericórdia é nos livrar daquilo que a gente merecia. E a graça é dar pra gente aquilo que a gente não merece. E a misericórdia Ele te dá não é porque você merece, é porque Ele é misericórdia. A essência de Deus é misericórdia. Ele é compaixão. E a misericórdia dEle ganha rosto. A misericórdia dEle se materializa como em Jesus. Por isso que há as misericórdias. Não é só um amor. Há uma compaixão, há uma ação, há uma atitude. E não era o suficiente ter a palavra, não era o suficiente ter a revelação dos Escritos. Ele fala, ei, deixa eu mostrar o quanto a minha misericórdia é grande por ti. Eu vou me personificar como homem. Eu vou sentir tudo o que você sente. Porque na hora que você for a mim, na hora que você clamar a mim, você precisa ter a consciência de que eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu sei exatamente o que você está passando. Eu não vou ser indiferente ao teu sofrimento. Eu não vou ser indiferente à tua dor, porque eu sei o que você vive. Mas não para por aí. Ele fala assim, eu não só vou ser empático, porque a gente não vê na Bíblia dizendo que foi por empatia que Jesus fez alguma coisa. Quando Jesus curava, quando Jesus fazia algo, Ele olhava para a multidão e Ele tinha o que, igreja? Compaixão. Qual era a compaixão? Ele era movido, havia uma dor interna em Deus, mas Ele não só sentia dor, Ele falou assim, eu preciso fazer algo para que essa dor seja curada. Eu preciso fazer algo para resolver a situação que eles estão vivendo.
Deus não é indiferente. Ele age, Ele move. Às vezes não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas Ele move. Então a misericórdia se tornou uma pessoa. E em Hebreus 2,17 vai dizer, afirma que Jesus se tornou humano para ser um líder espiritual, misericordioso, fiel, capaz de entender as nossas fraquezas, porque viveu as mesmas dores que nós vivemos. Jesus foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus passou necessidades, Jesus foi rejeitado por dentro da casa deles, dos irmãos dele. Tem um versículo aí em Mateus, que eu não lembro a referência, que os irmãos dele falam assim, ó, está tendo festa lá em Jerusalém. É uma oportunidade para aparecer, você não quer ir não? Então tudo que você passou, Jesus sabe. E Ele está te dizendo nessa manhã, ei, eu sinto, e eu me importo, e eu faço algo, eu quero agir. E muitas vezes Ele não age porque nós não deixamos. Nós não permitimos. Nós nos fechamos. Nós guardamos para nós. Em Hebreus 4,16, ele nos convida a chegarmos diante do trono de Deus com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graças em tempos de necessidade. Ei, pastor, o que fazer quando as circunstâncias parecem ser o fim? Vai diante de Deus. Mas vai com essa certeza de quem Ele é. Vai com uma certeza que Ele está sentindo o que você está sentindo. Vai com uma certeza de que Ele pode fazer infinitamente mais tudo que você tem pedido ou pensado, de tudo aquilo que você precisa. Ei, a graça, a misericórdia na presença. Nós precisamos ir para esse lugar. No lugar que traz para nós o conforto, no lugar que traz para nós o renovo, no lugar que traz para nós refrigério. Lucas 6,36 vai dizer, sede misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. A misericórdia recebida deve ser obrigatoriamente distribuída aos outros. Eu vou concluir terminando de ler Lamentações 3. Porque Jeremias fala, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No versículo 24, ele traz para nós o que nós precisamos fazer. Ele olhou para Deus e olhe para Deus e diga assim, a minha porção é o Senhor. Vamos repetir? A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25, o Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Ei, pastora, quando tiver difícil, o que é que eu faço? Reconheça que a tua porção é Ele. Reconheça que Ele é tudo que você precisa. Reconheça que Ele tem a saída. Reconheça que Ele tem a resposta. Reconheça que Ele pode mudar as circunstâncias. Reconheça. Diga isso para a sua alma. Traga a sua memória que Ele é bom. Ele é bom para quem, pastora? Para aqueles que nele esperam. Ele é bom para aqueles que o buscam. Ele tem resposta para você. Ele tem transformação para você. Ele quer mudar a realidade da sua vida. Ele quer mudar a tua história. O povo de Israel está aí até hoje. Porque quando a gente entende o Deus que nós servimos, nada pode nos destruir. Porque nós entendemos que a misericórdia dele se renova, o amor dele se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. Se coloque de pé no teu lugar.
E eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Talvez entre nós tenha pessoas aqui que ainda nunca sentiu o amor de Deus. E nós precisamos sentir esse amor. Tem muitas pessoas que não foram amados, até hoje não se sentem amados. Ei, há uma graça do amor de Deus nesse lugar. Existe um amor leal, um amor que independe das circunstâncias, um amor que independe daquilo que você faz, um amor que carrega consigo compaixão, um amor que carrega consigo perdão, um amor que vem carregado de graça. Por isso que as misericórdias, porque na misericórdia a gente encontra amor, na misericórdia a gente encontra compaixão, na misericórdia a gente encontra graça, favor imerecido, a gente encontra paz que excede todo entendimento. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga para Ele o que você precisa. Fala assim: Senhor, eu preciso disso. E eu sei que o teu amor me alcançou. Eu sei que o teu amor, Pai, está nesse lugar. Eu sei que o teu amor está fluindo em mim. Comece a pedir para Ele: revela o teu amor para mim, Senhor. Eu quero sentir esse amor que a tua palavra diz que existe. Eu quero sentir, Senhor, a tua compaixão. Eu quero sentir a tua graça nessa manhã. Deus, está difícil. Começa a falar para Ele qual é o teu desafio. Coloca diante dEle. Deixa Ele acessar. Deixa Ele fazer. Dá liberdade para o Espírito. Fala: Senhor, essa é a minha dor. Senhor, essa é a minha aflição, essa é a minha angústia. Senhor, traz a memória. Lembra das vezes que Ele já te ajudou. Lembra das vezes que Ele te socorreu. Traz a tua memória. Traz a tua memória o amor que Ele já revelou por você. Fala: Senhor, a realidade da minha família é essa. Mas assim como o Senhor mudou a realidade do povo de Israel, muda também a minha história. Nessa manhã, Senhor, nós falamos que a tua misericórdia, ela foi personificada. O Senhor enviou Jesus, aquele que é o justo juiz, o nosso advogado fiel, aquele que leva as nossas causas diante do Pai. Eu te adoro. É diante desse Deus, é esse Jesus que você está adorando nessa manhã. Por isso, coloca diante dEle. Como é bom poder pertencer. Clame a Ele nessa manhã. Oh, independe das circunstâncias, independe do teu pecado. O amor dEle está disponível. O amor dEle está disponível para gerar em nós o coração quebrantado. O amor dEle está disponível para gerar em nós arrependimento. Eu te adoro. O amor dEle está disponível para nos levar para esse lugar de compreender a altura, a largura, a profundidade do amor dEle. O amor dEle está disponível para preencher qualquer vazio. O amor dEle está disponível para curar as nossas almas, curar as nossas emoções. O amor dEle também cura o nosso físico. Coloque diante dEle qual é o teu desafio nessa manhã. Se é uma enfermidade, se é uma causa impossível, Ele te trouxe nessa manhã para te dizer: ei, a minha misericórdia, o meu amor leal, a minha compaixão, a minha graça se renovou sobre a tua vida nessa manhã. E eu sou o Deus que muda a realidade. Eu sou o Deus que muda as circunstâncias. Eu sou o Deus que está além, que transcende a realidade terrestre. Como é bom poder confiar. E nós confiamos na tua fidelidade, Senhor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu descanso em ti. Descansa nele. Eu espero em ti. Faça
Faça dessa canção a sua oração. Eu te adoro, Deus de amor. Peça pra Ele. Revela o teu amor pra mim, Senhor. Em ti eu posso me alegrar Revela. com ousadia. A palavra diz que todas as declarar coisas cooperam que o Deus aqui para aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito. Quando diante das circunstâncias que parecem o fim, nós colocamos os nossos olhos nele, Ele nos faz ver que em meio ao caos vai cooperar. Aquilo que a gente diz que está perdido, Ele diz para nós, não é o fim. Onde há morte, Ele declara vida. Onde há enfermidade, Ele declara cura. Onde há desespero, onde há angústia, Ele declara paz. Onde há ansiedade, Ele declara quietude. Esse é o amor de Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é um Deus compassivo, Ele é cheio de compaixão. Ele é um Deus misericordioso. Não importa o que você fez, se achegue diante do trono da graça, com confiança, com fé, com convicção, de que nós receberemos a misericórdia, a compaixão, o amor dEle, o favor dEle nas nossas vidas, para nos suprir de tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é amor. O amor dEle não tem fim, independe, é um amor incondicional. Talvez você está aqui nessa manhã e os tipos de amor que você aprendeu até hoje é um amor condicionado, é um amor que depende daquilo que você faz ou deixa de fazer. O amor dele não é assim. É um amor que quando nos alcança, muda as nossas vidas, muda a nossa história. E o que ele faz? Ele esquece daquilo que aconteceu a partir do dia que o amor dele foi derramado em nós através do Espírito Santo. E ele diz que quando o amor dele nos alcança, através da vida de Jesus, ele faz nova todas as coisas. Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de experimentar desse amor tão genuíno, tão leal como eu falei aqui na palavra. Talvez até hoje você ainda não entregou sua vida para Jesus, porque não há como experimentarmos desse amor se nós não tivermos essa atitude. Deus, Ele teve a atitude de personificar a misericórdia dEle, mas para experimentar dessa misericórdia requer de nós uma atitude nossa, um passo nosso. Deus, Ele é misericordioso, mas Deus também Ele nos respeita, e a gente precisa dizer assim: Senhor, eu quero experimentar desse amor. Eu quero que o Senhor venha, faça parte da minha vida. Se aqui no nosso meio tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não teve a oportunidade de sentir esse amor, experimentar esse amor de uma forma muito perceptível. Quando um dia eu fiz essa oração, eu achei que eu conhecia Jesus, eu achei que eu conhecia Deus. Eu vim de uma família cristã, não era evangélica, mas era cristã. Só que no dia que eu tomei essa decisão, eu falei assim: Jesus, a partir de hoje, eu entrego a Ti totalmente a minha vida. Ali eu pude vivenciar esse amor de uma forma mais evidente, mais prática. E às vezes nós temos receio de fazer essa oração, porque a gente acha que a gente está entregando a vida para um pastor, para uma igreja. Nem foi na igreja que eu fiz essa oração, se você quer saber. Porque eu entendi que eu precisava desse amor. Eu entendi que eu precisava conhecer esse Jesus de fato, e Ele fazer parte da minha vida.
Então, se no nosso meio alguém que ainda não fez essa oração, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não experimentou desse amor, esse amor profundo, esse amor que nos move, esse amor que nos consola, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos mantém todos os dias. Você não está entregando a vida para o pastor? Você está entregando por aquele que é o autor e consumador da sua vida, quem te fez. E Ele quer se revelar a você. E não há como a gente conhecer de fato Jesus se a gente não tomar essa decisão. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão nessa manhã? Quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dizer assim, Jesus, eu quero experimentar desse amor que ainda não experimentei. Eu quero viver esse amor leal, esse amor genuíno. Tem alguém entre nós que decide hoje dizer: Jesus, eu quero caminhar contigo? Tem alguém no nosso meio que você já caminhou com Jesus, você já trilhou esse caminho com Jesus, mas em algum momento, devido às circunstâncias, você se afastou dele, igual fez o povo de Israel. Mas você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você quer se reconciliar com Ele. Você quer novamente ter essa vida. Você quer novamente reconstruir esse relacionamento com Ele. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus, quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Não há ninguém no nosso meio? Se há, levante uma de suas mãos. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer se reconciliar com Ele, levante uma de suas mãos que nós queremos te ver. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, por favor. Se tem mais alguém, pode vir. Como é bom poder pertencer. Não há como experimentar desse amor sem tomar essa decisão. O amor, poder confiar em tua, e não encontramos em lugar nenhum. Só nele que nós encontramos esse amor. Em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus ou entregar a sua vida para Jesus? Se não há, estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado por essa vida. Obrigado, Senhor. E a minha oração nessa manhã, ó Pai, é que o Senhor se revele ao Teu Filho de uma forma profunda, de uma forma, ó Pai, como Ele nem espera. A minha oração é que o Teu amor o constrange, ó Pai. Oh, Jesus, se revela em Tua plenitude para o Teu Filho. Contempla a decisão dele, o passo que ele deu nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor possa selar essa decisão, o Senhor possa guardar a vida dele, que ele possa sentir, ó Pai, de uma forma tão profunda a Tua presença dentro dele, o Teu amor dentro dele, ó Pai, que ele não se sinta a mesma pessoa, mas que ele saia daqui, ó Pai, transbordando do Teu amor, de tudo aquilo que o Teu amor tem para nos oferecer. Que ele saia daqui transbordando da Tua paz, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Contempla, ó Pai, a necessidade dele nessa manhã e revela que Tu és um Deus compassivo. Revela que o Senhor é um Deus que tudo vê, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Nós Te agradecemos, ó Pai, por essa vida, porque a Tua palavra diz que a vida vale mais que o mundo inteiro. Obrigado, Pai. O Senhor pode olhar para mim? O Senhor pode repetir comigo uma oração? Senhor Jesus, neste dia eu entendi que o Senhor é tudo que eu preciso. E eu quero verdadeiramente experimentar desse amor
que está escrito na tua palavra. Nesse dia, eu te peço, perdoa os meus pecados cometidos por palavras, pensamentos ou atitudes. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero passar a eternidade contigo, em nome de Jesus. A palavra diz que há festa no céu diante da sua atitude. E aqui também a gente não poderia deixar de fazer uma festa, comemorar esse momento tão importante. Amém? Vamos lá, igreja, festa, animação. No céu tem festa, então vamos fazer também uma grande festa. No 3, eu vou orar, o Senhor olha para trás, tá bom? Mas só olha no 3, amém? Você saia daqui com essa certeza. Tire os seus olhos das circunstâncias. Coloque os seus olhos no amor de Deus, naquilo que Ele pode fazer. Amém? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre que o amor dele é leal. É um pacto, uma aliança inquebrável. Mesmo que nós deixemos de ser fiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele é fiel. E o caráter dele não muda, a essência dele não muda. Que nós possamos todos os dias, ao acordarmos, nós dizer: Senhor, se revela o teu caráter, a tua essência para nós. Amém? Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pela tua palavra. Que nós não saiamos aqui, ó Pai, ignorando aquilo que o Senhor falou conosco, mas que nós possamos nessa semana, diante de cada desafio, trazer à memória que a tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas. Trazer à memória que há um amor leal, cheio de compaixão, cheio de graça, cheio de bondade, de fidelidade, ó Pai. E a tua palavra diz que o Senhor é fiel por aqueles que confiam em Ti, aqueles que esperam em Ti e aqueles que Te buscam. Que o Senhor possa nos encontrar nessa manhã, nessa semana, nesse lugar, de homens e mulheres que Te buscam, homens e mulheres que esperam em Ti, homens e mulheres que colocam em Ti a confiança. Por isso traz a nossa memória diante de cada desafio, Senhor, que possa acontecer nessa manhã. Nessa semana, traz sobre nós essas verdades, aquilo que nos dá esperança é o caráter de quem Tu és. Nos leva para as nossas casas, ó Pai, debaixo da Tua poderosa mão, nos guardando, nos livrando de todo o mal, e que nós possamos continuar com a nossa confiança em Ti. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha continuar indo na nossa mente, no nosso coração, para que nós não sejamos, ó Pai, abalados diante das notícias